Olá, sabe que eu recebo muitas dúvidas de mães a respeito do autismo, a respeito da síndrome de Down, e eu quero compartilhar agora com vocês esses questionamentos, porque pode ser o dela e pode ser também de muitas outras mães. Essa semana eu recebi uma pergunta sobre quem faz o diagnóstico de autismo. Qual é o profissional? Bom, o autismo, o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Isso significa que não tem um exame específico que detecte o autismo. Então, ele deve ser feito ou por um psiquiatra ou por um neuropediatra, tá? Como esses diagnósticos eles são levantados assim ainda muito cedo, a desconfiança desse diagnóstico pode vir, por exemplo, de um professor, pode vir por uma indicação do pediatra, da criança, mas só quem fecha são esses dois profissionais. E como eles fazem esse diagnóstico? Já que ele é clínico, ele precisa fazer uma observação e uma avaliação do comportamento da criança. E existem alguns protocolos, alguns questionários que são protocolados, como o MCHAT, que é um protocolo que muitos utilizam para fechar esse diagnóstico. Então, é feita uma pontuação e dependendo dessa pontuação, o diagnóstico é fechado. Mas não é só através desse questionário. Então, observar o comportamento da criança, tem alguns quesitos que também são observados, atenção compartilhada, a fala. Então, é preciso uma avaliação dentro de um contexto também. Também, muitas vezes, não é um diagnóstico fácil de fechar. Porém, às vezes, o psiquiatra ou o neurologista também não estão aptos ali para fazer o diagnóstico, porque para além da formação em psiquiatria ou em neurologia, ele precisa ter uma especialização dentro da área infantil. E aí, se ele não tiver estudos também relacionados ao autismo, ele não consegue fechar esse diagnóstico. Então, antes de você procurar um médico psiquiatra ou um neuro, é saber se ele tem essas especialidades que o tornam apto para isso e pedir referências, né, de outras mães que já levaram. Não, isso é muito importante, porque às vezes a mãe leva num psiquiatra ou num neuro que não tem especialidade em autismo, esse neuro não fecha o diagnóstico e fica essa dúvida, porque a criança tem comportamentos, mas não tem diagnóstico fechado. Então é muito importante que seja um especialista mesmo da área para fazer, tá bom?